Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas pinturas feitas naquela época que a gente chamou de história antes da história. Vamos conversar um pouquinho sobre as chamadas pinturas pré-históricas ou pinturas rupestres. Nós vamos lembrar primeiro algumas coisas que são importantes que nós tenhamos em mente. Primeiro, que essas transformações, esses desenvolvimentos tecnológicos da história da humanidade, eles não se deram ao mesmo tempo em todos os lugares. E quando a gente menciona, por exemplo, né, algumas pinturas feitas aqui no Brasil, a gente está falando, né, em alguns paredões que a gente tem notícia deles, no Piauí, outros aqui na região de Minas Gerais, a gente vai falar sobre as do Brasil em outro momento, mas muitas vezes algumas delas aconteceram não no mesmo período que estavam acontecendo outras lá na Europa, são realidades diferentes e houveram períodos de desenvolvimento diferentes em cada uma desses lugares, né, do nosso planeta. O que a gente vai recordar aqui que é importante que seja lembrado? Normalmente, o termo rupestre é um termo referente a cavernas. Então, a gente está falando, por tradição, vamos entender assim, né, a maior parte delas, de pinturas feitas em cavernas e feitas com objetivos específicos, voltamos ao nosso ponto de sempre, com características muito específicas que vão dizer muito da finalidade para as quais essas pinturas foram feitas. Quando a gente fala da Europa, os dois sítios arqueológicos em termos de pinturas rupestres mais famosos que existem são das cavernas de Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha. E o que é que nos chama a atenção para a gente tentar entender um pouco desses povos, para a gente tentar entender um pouco do funcionamento dessas culturas, da estrutura dessas civilizações? O que é que a gente pode perceber? Ao que tudo indica, era comum que essas pinturas fossem feitas naquele período que a gente chama de Paleolítico. Não podemos afirmar com absoluta certeza que elas foram completamente abandonadas. A gente não pode dizer quando que elas começaram a ser feitas e quando que elas foram abandonadas, no sentido assim dos lugares onde eles foram produzidos. Nós mencionamos um tempo atrás, quando estávamos falando sobre as imagens, dessa característica que é muito comum da gente encontrar em algumas culturas, em algumas religiões, das pessoas imaginarem que alguns lugares específicos eram mais apropriados ou eram mais eficazes para conduzir aquele ritual, aquele tipo de cerimônia ou assim por diante. Brincamos ainda uma vez, quando a gente estava falando sobre as imagens aqui no nosso canal mesmo, da situação que volta e meia, né, a gente encontra ou encontrava em algumas cidades desse apego de algumas pessoas já bem mais velhas com relação, por exemplo, ao lugarzinho onde se deveria ficar o altarzinho da santa ou do santo ou de Nossa Senhora, que seria da sua devoção dentro do seu lar. E muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de mudar o lugar onde fica esse altar ou aquela imagem dentro das suas casas. É como se o lugar apropriado fosse aquele. Por que nós estamos dizendo isso? Não dá para a gente pensar simplesmente, por exemplo, nas pinturas feitas nas cavernas como sendo algo produzido para que as outras gerações aprendessem como era o modo de vida daquelas pessoas. Por que a gente está dizendo isso? A gente tem que lembrar que nós estamos nos referindo a períodos de em torno de 10, 20 mil anos atrás. Não era fácil entrar numa caverna, em lugares profundos, em lugares de difícil acesso, a maior parte delas são colocadas em câmaras de difícil acesso nessas cavernas, por exemplo, que nós mencionamos. E a gente pode pensar, né, como é que eu iria ensinar alguma coisa para alguém dentro de uma caverna, sem luz elétrica, muitas vezes com tetos difíceis de serem observados facilmente, mesmo com a iluminação, e para além disso, com frequência com pinturas pintadas quase que umas por cima das outras e assim por diante. O que a gente está querendo chamar a atenção com isso? Existem finalidades diferentes. Existem, como a gente vê em outros lugares, pinturas desse período paleolítico feitas geralmente em paredões a céu aberto.
Nesses casos, a gente também pode imaginar a possibilidade de que são pinturas feitas para se mostrar as tradições, as crenças, os cultos para os mais jovens de cada uma, né, dessas tribos, desses grupos. Também pode ser visto assim. Geralmente, quando são lugares amplos o suficiente para se reunirem pessoas, para se contarem histórias, para poder mostrar ordenadamente as cenas que são registradas, que são representadas naquelas paredes. Mas existe uma outra possibilidade que é muito interessante. Porque se eu tenho, por exemplo, como na caverna de Lascaux, um paredão dentro dessa caverna, com pinturas que vão quase sendo sobrepostas umas às outras ao longo de centenas e centenas de anos, muitas vezes se confundindo um pedaço e a gente vendo estilos, materiais, características diferentes. Aquilo não está sendo colocado lá simplesmente para mostrar de alguma forma para outra geração como que aquilo deveria ser feito. E aí, voltando naquela situação que nós já mencionamos, de se aprender com culturas ditas primitivas, ainda existentes até hoje, a gente começa a levantar outras possibilidades. Que tipo de possibilidades? Pois é, vamos começar com algumas delas. Alguns estudiosos chamam a atenção para uma análise mais detalhada de alguns desses desenhos, porque alguns deles foram retratados, foram desenhados, pintados, né, vamos dizer assim, com marcações, como se fosse de setas, ou às vezes até mesmo mostrando um animal ou outro ferido por alguma lança, por algum objeto cortante, e geralmente nos lugares onde estariam os órgãos vitais destes animais. Em outros lugares, nessas mesmas cavernas, foram encontradas várias pinturas que aparentemente foram golpeadas também na parede para garantir de alguma forma que aquele animal, imagina a cena assim, como se eu tivesse querendo atacar naquela parede o desenho de um animal que talvez eu encontraria numa caçada no dia seguinte. Por que a gente está dizendo esse talvez? Lembra que a gente brincou falando lá atrás de algumas crenças que normalmente, né, no popular se falam por aí dos bonequinhos voodoos, que aí eu tento atingir a pessoa através daquele bonequinho? Se existem pessoas que acreditam nessa possibilidade ainda hoje, será que é tão impossível assim que lá 20, 30, talvez 1000 anos atrás, eu, na minha tribo, para garantir a sobrevivência dessa tribo, eu pintasse na parede um animal qualquer, que era o animal que existia nas redondezas de onde eu morava, e eu optasse por golpear aquele animal, aquele desenho naquela parede, como se fosse quase que uma possibilidade de, por antecipação, eu matar simbolicamente aquele animal que eu vou tentar capturar depois? É uma possibilidade. E por que alguns levantam essa possibilidade? Exatamente pelos golpes sofridos na parede, pelo desenho de objetos perfuradores, de objetos cortantes, desenhados junto com alguns desses animais, pelo fato de estarem todos localizados, muitas vezes, num ponto comum, mesmo que existisse espaço em outros lugares, como se aquele lugar fosse o lugar mais apropriado para que aquela mágica acontecesse, ou então também como uma possibilidade de, no centro da Terra, alguns estudiosos vão levantar essa possibilidade, de no centro da Terra eu criar, através do desenho, os animais que eu preciso para minha sobrevivência, mas que desapareceram da região. Do que você está falando, Rogério? Que viagem é essa? Pois é, um estudioso da arte chamado Jansson, buscando nas leituras dos arqueólogos, dos paleontólogos e assim por diante, entendeu que no período da última era glacial, quando os animais estavam desaparecendo de algumas regiões da Europa, coincide, né? Esse período coincide com o período em que alguns desses desenhos foram produzidos. E como simbolicamente as cavernas vão ter também essa leitura de uma analogia com o ventre das fêmeas, ou o ventre materno, onde a vida é gerada, ele levanta a possibilidade de que talvez
esses desenhos fossem como uma forma criativa, como se aqueles feiticeiros, pajés, sacerdotes, xamãs, o que quer que fossem, estivessem tentando trazer a vida de volta para aqueles lugares que não estavam mais sendo tão férteis na oferta de alimentos. Rogério, mas não é estranho a gente pensar na história da arte, mas buscando esses elementos? Sim, mas lembra que a gente falou também que, segundo Gombrich, a história da arte ela pode ser entendida como a história da evolução do pensamento humano nas diversas épocas, nas diversas civilizações? Pois é. A gente tanto vai analisar a arte pela arte, mas tem momentos em que isso não é possível, porque existiram momentos na história da humanidade que a arte não era feita simplesmente para ser bonita, para ser bela, para enfeitar uma parede. Aliás, na maior parte da história da presença humana aqui na Terra, a arte ela era produzida, sim, com a intenção de ser algo belo, de ser algo superior, de ser algo mais aperfeiçoado, mas destinado a finalidades, a objetivos muito claros e muito concretos. O que a gente consegue perceber é que através desses registros, seja nas esculturas, seja nas pinturas, mas nessas diversas possibilidades de registro humano que são encontradas também através da arte, a gente consegue ler, intuir um pouquinho de como é que era a vida daquelas criaturas. O que essas pinturas mostram pra gente? Que são seres humanos já com uma grande capacidade de reproduzir, através dos materiais simples que existiam à sua época, carvão, gordura de animais para fazer essas tintas, as cores de terras diferentes, e através dessa manipulação desses materiais chegar bem próximo do que era a realidade. E essa intenção de se representar a realidade é vista também por muitos estudiosos como sendo uma necessidade de permitir que essa vida ressurgisse ou que essa vida fosse dominada de alguma forma, para garantir a sobrevivência de outras vidas. Estamos falando e voltamos a recordar de possibilidades. A gente tem indícios, vestígios, e ao mesmo tempo é isso que torna essas possibilidades de leitura histórica tão fascinante, porque nós estamos trabalhando com vestígios da presença humana. Estamos caminhando. Ao longo dessa semana a gente vai conversar muito sobre o tempo. E nessa sexta-feira tem uma novidade, porque de vez em quando nós vamos conhecer algumas obras mais específicas. Sexta-feira nós vamos conversar e vai ser nossa primeira conversa ao vivo. Daqui a pouquinho a gente coloca a data certa, aliás, o horário certo aqui no nosso canal, mas nós vamos conversar sobre um livro de um estudioso muito conhecido pelos seus trabalhos tanto de sociologia, mas que são profundamente utilizados no campo da história. Aliás, nós vamos dialogar com ele com frequência. Nós vamos começar conversando sobre o livro Sobre o Tempo, de Norbert Elias. Quem puder estar conosco vai ser um prazer. Quem tiver curiosidades e quiser deixar as perguntas aqui para a gente, serão muito bem-vindas. Quem quiser perguntar outras coisas, à medida em que for possível, nós iremos respondendo. Mas a gente convida também a quem não está inscrito no nosso canal que se inscreva. Quem quiser e puder compartilhar os nossos vídeos, nós agradecemos muitíssimo. E curtam aí para ajudar a gente a ganhar um pouquinho mais de visibilidade e mais possibilidades de conversa. Um beijo grande para vocês e até amanhã.